Fala aí, pessoal, beleza? Eu sou Daniel do Projeto CBR e estou aqui com esses feras, o Antônio Carlos, o Ítalo e o Diego, e hoje nós vamos falar sobre a CBR Lib, né? NFSE, sobre nota fiscal de serviço eletrônica. Para quem não sabe, o ACBR não é só Delphi e Lazarus, tá? Hoje em dia nós temos diversas bibliotecas para emissão de documentos fiscais, enfim, compatível com Linux e Windows, né? São DLLs, single threads ou multithreads, em arquitetura 32 ou 64. Então, qualquer linguagem de programação que consuma DLL pode utilizar essas bibliotecas e facilitar aí demais o seu trabalho. Beleza? Então, desde X-Harbor, COBOL, PHP, Node.js, Java, C Sharp, C++, enfim, se a sua linguagem permitir o consumo de DLL, está dentro, só usar a nossa DLL e mandar brasa. Então, como nós vamos falar sobre nota fiscal de serviço eletrônica, né? Já vou passar a bola para o pai da criança, grande Ítalo. E aí, Ítalo? Olá, pessoal. Como o Daniel já colocou, inicialmente nós temos o componente para o Delphi Lazarus, né, para emissão de nota fiscal de serviço eletrônica. Esse componente, em breve, vai estar fazendo aniversário, 12 anos. Então, já temos um know-how em emissão de nota fiscal de serviço eletrônica, né? E agora, graças ao Antônio, que está encapsulando esse componente dentro de uma DLL para que os demais desenvolvedores, né, que não trabalham com a linguagem Objeto Pascal possam usufruir dessa tecnologia que nós temos de emissão de nota fiscal de serviço. O ACBR Lib NFSE, como eu disse, né, ele vai encapsular o componente né, de emissão de nota fiscal de serviço. Então, todas as funcionalidades, né, todas as cidades, provedores são as empresas contratadas pelas prefeituras, né? O padrão nacional de emissão de nota fiscal de serviço, tudo isso daí vai estar disponível na DLL, né? Eu passo a bola agora para o Diego para falar um pouco mais sobre isso daí. É isso aí, pessoal, isso mesmo, como o Ítalo já muito bem disse, são 12 anos aí de experiência, atendendo agora atualmente 145 provedores, mais de 1.260 cidades, as cidades com pelo menos 1 milhão de habitantes aí, praticamente todas já são atendidas pelo componente. Tem muita coisa no nosso fórum como base de conhecimento, então se você está entrando agora nesse mundo, não se preocupa, tem muito material muito bacana para orientar você, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas nota de serviço, o ACBR, o componente já faz muito bem, e agora, graças ao Antônio, você que não programa em Delphi ou Pascal, vai poder fazer uso também desse recurso. Legal. Lembrando, né, pessoal, que quem programa em Delphi e Lazarus continua no componente, né? Exatamente. Não há sentido, não vejo necessidade, né, de quem trabalha com Delphi, Lazarus, né, querer utilizar a DLL para emissão de nota fiscal de serviço, né? Para quem usa essas linguagens, basta instalar o componente do ACBR e usar todo o poder de fogo que ele tem, tá? Então, queremos deixar bem claro, tá, que o componente é para quem trabalha com Delphi Lazarus. Se você não trabalha com Delphi Lazarus, tá, em breve vai estar disponível para você baixar e utilizar a DLL, a CBR Lib NFSE. Então, a Lib é para atender esses demais desenvolvedores. Perfeito. Vamos lá, Antônio, demonstrar um pouquinho?
Bom, então vamos lá. Antes de mostrar o exemplo aí, eu queria mostrar o tópico sobre a CBR Lib de nota fiscal de serviço, né? Melhor. Bom, então vamos lá. Esse tópico aqui, ele está falando sobre o lançamento e o desenvolvimento da CBR Lib, tá? Quando o Ítalo mencionou que o ACBR trabalha há 12 anos com componente, com a nota, com o modelo de documento fiscal, a nota fiscal de serviço eletrônica, nesses 12 anos, o componente ele passou por um refactoring. Então, se você olhar lá na suíte de componentes, a gente vai ter dois componentes, a CBR NFSE e a CBR NFSE X, tá? Então, a CBR NFSE X, ele é um novo componente, então ele está sendo atualizado. O NFSE, ele já não recebe mais atualização de provedores, notas técnicas, atualizações. Então, a DLL, o CBR Lib, ele foi criado a partir desse novo componente, tá? Então, isso explica aqui nesse tópico. Ó. Então, depois de um intenso trabalho, né, o do Ítalo, do Diego, da galera aí com um novo componente, eu consegui iniciar os trabalhos com o desenvolvimento da DLL, da lib, tá? Então, aqui tem um exemplo de uma função, de um método, né, da DLL, tá? Que é um exemplo de consultar uma situação. Então ele pede dois parâmetros, tá? E tem o tipo da resposta. E além da consulta, você pode fazer emissão, cancelamento, substituição, pode fazer uma consulta por tomador ou por período, por faixa. Então tem vários métodos aí, seguindo o padrão do componente, tá? E para quem nunca trabalhou com nota fiscal de serviço, eu acho que o primeiro passo é dar uma olhada nesse tópico aqui. E, inclusive, os dois tópicos, eles vão estar aí na descrição do vídeo, tá? Pra galera poder estar lendo com calma, que a gente só tá dando um overview aqui bem rápido para poder mostrar o exemplo, tá? Então aqui ele fala sobre grupo, fala sobre os métodos, fala sobre o padrão de layout da Abrasf, então tem bastante assuntos aqui para você poder iniciar a leitura sobre a nota fiscal de serviço, para entender como funciona, para poder partir para o estudo do manual e programa exemplo, tá? Então aqui tem bastante informação, tá? Eu acho que primordial é entrar nesse tópico aqui e ler ele, tá? Então ele vai falar igual vou repetir, fala sobre os métodos, ó. Então o que acontece com cada um, tá? Tem observação, ó, falando que o Ítalo deixou. Então, finalizando esse tópico aqui, você já consegue ter uma noção de como funciona o mundo da nota fiscal de serviço, tá? Então, finalizando o tópico, a gente pode até mostrar o exemplo. Então, o exemplo a gente já deixou disponível. O programa exemplo vai estar lá no SVN, para quem já tem um SVN aí, então vai estar em projetos, a CBR Lib, então aqui ó, a pasta de demos, que aí seriam os programas exemplos, tá? Então aqui na pasta C Sharp, e tem uma pasta aqui, ó, nota fiscal de serviço eletrônico, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó, tem aqui, ó. Perfeito. NFSE, tá? Então, entrando nessa pasta aqui, tem dois modelos de exemplo, tá? Respeitando o que o Daniel falou lá no começo. Então, como a CBR Lib ele atende tanto um modelo single thread quanto multithread, em ambas versões eu falo no .dll para Windows e .so para Linux. Então, no Java, no C Sharp, qualquer linguagem que for usar no Linux, use o .so. Tá? Então aqui a gente tem dois exemplos, tá? Então eu estou aberto aqui o exemplo em single thread para poder mostrar aí para vocês como que funciona aí, tá? Então o exemplo aqui é padrão, tá? O projeto dele é respeitando os outros exemplos, tá? Como, por exemplo, a nota fiscal eletrônica. Então já tem o projeto, já tem as classes, já tem um layout padrão do exemplo, tá? Os métodos aqui seguindo basicamente o componente. Então, os métodos que existem lá para o componente, a gente trouxe para a lib para deixar essa transparência de informação aí, de uso, tá? E como utilizar aqui, você vai seguir o mesmo padrão dos outros exemplos, tá? Você vai compilar aqui, depende da versão que você vai compilar, ou a arquitetura que você for compilar, né?
Então, por exemplo, se você entrar aqui em propriedades, ó, você pode definir qual é o modelo de compilação que você prefere. Então, por padrão, os exemplos do projeto CBR, ele vai sempre preferir 32 bits, tá? Então aqui você pode definir se você quer x86, que é 32, ou x64, que é 64 bits. Por padrão, a gente deixa NCPU e prefere a compilação 32, tá? Então, abrindo o exemplo aqui, eu vou compilar ele criar aquela pasta bin, né, de compilação. Beleza. Finalizou a compilação, então ele vai criar aqui, ó, pasta bin debug, que é o path que foi definido aqui em cima. E aqui está a estrutura, tá? Então, aqui essas DLLs que estão junto ao .exe, elas já foram criadas pelo próprio projeto, tá? Você não precisa se preocupar com isso, tá? O que você precisa se preocupar? Em seguir aquela regra que a gente sempre fala nos tópicos e nos manuais. Então você tem que criar a pasta cbrlib, e aí você cria a pasta x86 ou x64, dependendo da versão da cbrlib que você está utilizando aí. Como eu expliquei, aqui eu estou utilizando 32 bits, que é x86, então aqui eu vou criar uma pasta x86 e vou colar a lib aí, a DLL aí, tá? Ainda não está disponível para download, a gente vai atualizar aquele tópico quando estiver disponível, ou a gente vai anunciar, vai publicar no Discord, aí nos canais oficiais da CBR, tá? Então aqui é só um exemplo para vocês verem que o exemplo está executando, está carregando a lib, né? Está lendo aqui as seções e os campos, as propriedades do arquivo ini, tá? Então, vamos iniciar ela aqui, só para vocês verem o exemplo aí. Ó, beleza. Então aí ele já está carregando a informação do arquivo ini, tá? De configuração. Então, um exemplo, a gente tentou deixar um padrão bem fiel ao componente, tá? Então, aqui tem o layout da nota fiscal de serviço, tá? Que é o layout do provedor ou o padrão nacional, tá? Então, aqui na aba de emitente tem a parte da cidade, né? Então, você seleciona a cidade e a hora que você salva, ele já traz o código da cidade aqui, tá? E a pergunta que fica, mas como que eu vou configurar o provedor? Então, para o componente ACBR NFSX do componente, você não precisa se preocupar com isso. Então, quando você carrega uma cidade, você configura uma cidade, o próprio componente ele vai cuidar do provedor. Então, da versão do layout do provedor, se eu não me engano, né, Ito? E qual é o provedor que vai ser utilizado, tá? Ah, mas ocorreu a atualização do provedor, é um provedor novo. Não tem problema. Então, ocorre a atualização do componente e posteriormente, nova versão da lib já vai estar com esse provedor aí já funcionando, tá? Então não tem muito segredo, tá? E a lib vai seguir o mesmo padrão. Então você vai configurar a cidade, configurou a cidade, ele já vai trazer aqui para você o código do município, né? E aí ele carregando o código do município, o próprio componente, a lib, ela já vai se carregar de configurar o provedor. Então isso para o novo componente, tá? Então a lib ela é a base do novo componente. Lembrando, né, que esse exemplo é 100% funcional, né, Ítalo? Uma pessoa antes de chegar, e tem aquelas pessoas que já são meio apressadinhas e começam a programar no seu sistema sem estudar a lib, bate um pouco sem estudar o exemplo, bate um pouco de cabeça, né? Tem que ler aqueles tópicos no fórum que o Antônio passou, tá, para você se inteirar, né, do mundo da nota fiscal de serviço, que esse mundo ele é totalmente diferente da nota fiscal eletrônica, do conhecimento de transporte eletrônico, aqueles conceitos que você tem desses outros documentos fiscais eletrônicos, muda tudo, muda completamente tudo. A nota fiscal de serviço, o conceito é outro, tá? O passo a passo é outro. O que eu tenho que fazer primeiro, em segundo, em terceiro, tá? Então, o componente, a CBR NFSE-X,
ele é dotado de uma certa inteligência, né? Como o Antônio falou, você informa qual é o município. Eu quero emitir nota fiscal de serviço para a cidade X. Pronto, acabou. Tá? O componente sabe, tá? Qual é a empresa contratada pela prefeitura, né? Que nós chamamos de provedores, né? Sabe o layout do XML que deve ser gerado, né? Se tem que ser gerado segundo a versão 1 da Brasf ou versão 2, ou se esse provedor tem um layout próprio. O componente já sabe tudo sobre isso. Tá? Se tem que assinar o XML, se não tem. Tá? Então, existem diversas situações, né? Infelizmente, nós não temos um padrão, né? Onde todas as cidades seguem, né? Existe uma tentativa através desse padrão nacional, né, que a gente espera, né, que todas as cidades brasileiras, mais de 5.400 cidades brasileiras, né, venham aderir a esse padrão. É muito difícil isso acontecer, já que os municípios, né, as cidades têm uma certa autonomia, né, mas a esperança é a última que morre, né? E então o componente ele sabe, ele abstrai, ele sabe, né, quais são os serviços disponibilizados por cada provedor. Tá? Ele sabe tudo, sabe tudo. Você disse, olha, eu quero emitir nota fiscal para a cidade de Araraquara, quero emitir nota fiscal de serviço para a cidade de Santos, de São Paulo. Ele já sabe tudo que tem que fazer. Tá? Ele acabou ficando inteligente, né? Ele virou um componente tão inteligente que você não precisa pensar muito. Exatamente. 2, 3 cliques ali no componente ou na lib já consegue fazer emissão, um cancelamento, substituição, Exatamente. ou as consultas, né? De tomador, prestador. Mostrar Tem outras gente que coisas diz aqui. que o componente é como mãe, e não é por acaso, né? Só lembrando uma coisa muito importante, que os MEIs, eles seguem o padrão nacional, né? Só terminando, com relação dessa inteligência, né, incorporada ao componente, como o Antônio falou, né, a lib ela encapsula esse componente. Tá? Então, a lib passa a ter toda essa inteligência. Tá? Então, tudo aquilo que o ACBR NFSEX faz, né, o componente faz, tá? O ACBR lib NFSE vai fazer também. Tá? Porque lá dentro, o motorzinho que faz funcionar a lib é o componente. Tá? Então, se o componente tem toda essa inteligência, a lib herda toda essa inteligência. Tá? Então, você vai ter uma lib aí com poder de fogo muito grande para emissão de nota fiscal de serviço. E tocando no assunto, né, que o Daniel falou, do microempreendedor individual, o MEI, né? Lembrando, tá, pessoal, se você tem cliente MEI, tá, a partir de setembro deste ano, quem é MEI vai ter que emitir as suas notas segundo o padrão nacional, independente se a cidade aderiu ou não esse padrão. Tá? Independente disso, quem é MEI vai ter que emitir. E como eu disse, tá? E repito, o componente já está pronto, funcionando para emissão de notas fiscais de serviço segundo o padrão nacional. Tá? E o Antônio Carlos mostrou isso. Tem uma tela do programa Exemplo, né, onde, além de você selecionar a cidade, depois você vai lá e diz
olha, eu vou usar o layout do provedor, ou então eu vou usar o layout do padrão nacional. Então, se o teu cliente é MEI, se você está emitindo, tá, nota fiscal para o MEI, você vai ter que configurar aí, né, dizendo que é para usar o padrão nacional. Tá? Agora, se esse emitente, melhor dizendo, né, ele não é MEI, então você vai deixar configurado lá para usar o layout do provedor. Tá? Então, olha só, tá, o que a Lib, né, vai te oferecer. Mostrar outra coisa aqui, que é o manual também, tá? A gente já tem o manual, tipo, para Lib de nota fiscal de serviço, tá? Então, ele já está atualizado. Ele ainda vai ser disponibilizado na versão online, tá? Então, a gente vai disponibilizar aí. Fora isso, o programa exemplo, acabei não citando um pouquinho antes. Então, todo projeto de exemplo do C# ou do Java, VB6, ele tem uma convenção de chamada a ser seguido. Isso é para qualquer linguagem de programação, tá? Então, para o C#, por padrão, o projeto ACBR a gente está usando a chamada de convenção CDELC, tá? Então você tem STDCal ou CDELC, tá? Então pro C# você pode utilizar as duas, tanto STDCal quanto CDELC. Mas aqui a gente está usando em CDELC, tá? Posso mudar? Posso. Então você vai lá na classe de delegates aqui, né? Que é onde faz a convenção de chamada. Então, tudo onde tiver CDELC se altera para STDCal, tá? Por padrão, a gente usa CDELC para o C#, tá? E aí é só distribuir a lib na versão correta aí, que não tem segredo. Bom, pessoal, é isso aí. Quero convidar a todos a ser assinante Pro, onde você tem uma série de benefícios, acesso a todos os nossos cursos, acesso à área Pro, tanto do Discord como do fórum, que é muito dinâmico, as respostas são muito rápidas, os downloads da própria Lib, ou todos os downloads que nós disponibilizamos são compilados aí semanalmente. Tudo isso, não só isso, mas também você acaba ajudando toda a comunidade, né? Enfim, quero agradecer a todo mundo, o Ítalo, o Antônio, o Diego, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. E se quiser dar uma palavra final aí, pessoal. Eu convido a todos, né, assim que tiver disponível a Lib, a testar ela, né, e reforço o que o Daniel falou, né, assine o Pro, né, para que você tenha uma excelente ferramenta de emissão de nota fiscal de serviço para o desenvolvimento das suas aplicações. Faço minhas palavras do Ítalo, né, concordo plenamente aí, estendo o convite para o pessoal assinar o Pro, todos esses benefícios, vocês ajudam o projeto também. Deixar claro, pedir para o pessoal também, quando liberar a Lib, para poder fazer os testes, para poder dar um feedback para a gente, isso é muito importante, e é isso aí. Paulinho? É isso, galera. Aproveitem aí e contribuem com a gente. Assina o Pro, igual os meninos falaram. A gente está trabalhando aqui com outros exemplos, tá? Para Java, VB6, que são as linguagens que mais são utilizadas aí, né? Então é isso, aproveita que tem bastante novidade aí. Fechou, então. Até mais, pessoal. Obrigado, viu? Até mais. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau.